Então, gente, hoje a pedido de uma aluna muito querida, eu vou gravar uma receita para vocês, que é esse descanso de xícaras. Que na verdade eu tomo muito café, e eu tomo muito café nessas xícaras grandes com pratinho. E eu queria fazer um descanso para xícara um pouquinho fora do tradicional, daqueles redondos ou quadrados. Eu até tenho um quadrado que eu posto bastante aqui, que eu gosto, mas quando eu uso com o pratinho eu queria alguma coisa diferente. Então eu criei esse, é tipo um joguinho americano para xícaras em forma de folha, tá? Eu queria alguma coisa que coubesse, que ele aparecesse embaixo da xícara bastante e também ficasse um espaço se tu quer apoiar uma colher, colocar um bombom, algum agradinho, se tu vai tomar um café com uma amiga, com alguém. Então saiu esse formato. Fiz nesse tom da minha xícara com esse fio que eu vou fazer com vocês. Esse fio é da Yororoma, o nome dele é Ecojuta. Ele mistura algodão com a juta, tá? Quem não conhece, a juta é um fio bem rústico, bem lindo, tanto para cestarias quanto para jogo de mesa, para tapete. Esse fio fica muito bonito e pelo fato dele ter o algodão junto, ele traz colorações a mais para juta. Tem várias cores. Tem esse azul, tem um tom mais claro. Quem tá me acompanhando no trilho de mesa que eu tô fazendo com fio conduzido, eu tô usando a juta com o branco, tem laranja, amarelo, bordô, várias cores. É um fio bem legal de trabalhar, ele é bem gostoso e ele tem um efeito lindo por ele usar as duas cores, parece que tu tá usando dois fios diferentes, então ele faz essa textura pro trabalho. Eu trouxe para mostrar para vocês, a primeira peça que eu fiz foi essa, foi em algodão, no macramê. Tá um pouquinho diferente a receita, porque eu fui fazendo meio livre a forma, não sabia exatamente o que eu ia fazer. Mas saiu essa peça que eu uso, eu tenho esse jogo que é com verde, então quando eu uso esse meu jogo de xícaras, eu acabo usando esse verde aqui, tá? Eu acho legal sempre que a gente vai fazer uma pausa, tomar um café, fazer alguma coisa que a nossa mesa, o nosso ambiente esteja bonito, com elementos que sejam agradáveis. Isso traz uma qualidade mais gostosa na nossa vida, especialmente agora que a gente está tanto em casa, né? Então vamos lá, gente. Tenho o meu fio, eu vou fazer esse mesmo aqui, que eu mostrei para vocês. A agulha de número 7 eu vou usar. Querem testar com outra agulha A6 ou A8, acho que também vai funcionar. O que vai acontecer, o trabalho vai ficar um pouco maior ou um pouco menor. A minha tesoura e a receitinha, tá? Quem tá no curso tem esse PDF, é muito legal pra gente anotar as nossas receitas. Então tá, gente, vamos lá. Então, gente, vamos começar. Daqui eu botei aqui as peças para vocês verem bem de perto como é que elas ficam. Então, a gente vai fazer com esse fio, com essa receitinha aqui, igual desse aqui. Então, eu começo por essa parte, eu vou subindo, faço alguns aumentos, tem uma diferença aqui na parte dos aumentos que eu vou mostrar para vocês, até a hora que eu chego aqui na espessura que eu quero e daí começo as diminuições. Então, é praticamente ponto baixo, aumento e diminuição, não tem muito mistério. É uma receitinha bem fácil, mas é legal para quem tá treinando aumento e diminuição e fica um efeito super lindo, né? Então, a primeira carreira eu trabalho com 6 correntes. Faço o meu nó e eu vou subir 6 correntes. E daí, para eu fazer a virada, eu faço uma correntinha a mais para eu poder fazer essa virada e começar. Geralmente, a gente começa pegando a argolinha nesse sentido, né? Aqui, essa partezinha de cima da corrente para a gente fazer o ponto. Quando eu faço trabalhos que são retos, que tem essa ponta, esse aqui não tá. Esse eu peguei desse jeito tradicional. Eu ultimamente tenho gostado de começar pegando nessa alcinha aqui atrás, ó. Esse fio, ele é um pouquinho, como ele tem 2 fios e a juta é bem rústica, mas quando vocês fazem as correntinhas, vocês vão ver que tem esse fio que cruza aqui atrás.
Eu tenho gostado de pegar nele porque daí a borda fica com esse desenho das correntes e eu acho só uma questão estética bonita. Mas se querem fazer da maneira tradicional, tá super tranquilo. Então eu vou inserir a minha agulha naquela alcinha e vou fazer um ponto baixo. Então eu vou fazer 6 pontos baixos, que é o número de pontos que eu vou trabalhar na primeira carreira. Tá? Esse fio, como ele tem os 2 fios juntos, nessa primeira pegadinha aqui, só ir com um pouquinho de cuidado que vai. Depois o resto dos pontos é mais fácil, é só porque essa alcinha é um pouco mais justa. Eu já vou mostrar para vocês aqui o resultado desse efeito. É que esse fio ele é um pouco rústico, mas se fizerem outro fio de algodão, vocês vão ver que fica bem esse desenho dos pontos aqui nessa parte. É um detalhe pequeno, detalhe estético, porque aqui ele fica só com um lado das correntes iniciais, né? Nesse fio ele realmente não dá o efeito, mas eu tenho feito nos fios de algodão, ele fica com esse acabamento mais uniforme, mais bonito. Então tá, fiz a minha primeira carreira com os pontos baixos, vocês escolham se querem fazer como eu fiz ou na argola do jeito tradicional. Agora eu vou fazer mais 6 pontos baixos voltando. Então, para voltar, a gente sobe uma corrente para dar a altura, vira o nosso trabalho e eu vou fazer esse trabalho pegando as 2 alças. Então, eu vou pegar o ponto assim, usando as 2 alças do ponto. Vocês veem esse arredondado ali, cada um é um ponto de base. Então, eu pego cada um e faço um ponto para cada ponto de base. Então, as 2 primeiras carreiras com 6 pontos, sem muito mistério. Eu só queria falar para vocês, quando a gente faz esse início, ele fica mais fácil quando a gente vai fazer um fundo quadrado, que quando a gente termina o nosso quadrado e a gente tem que fazer o contorno para subir a cesta, fica mais fácil pegar esse lado dos pontos que tu consegue ver o ponto bem direitinho. Eu acho que ele fica com um acabamento melhor. Mas para esse trabalho, eu quis só mostrar para vocês, para dar essa dica, se forem usar algum outro fio, eu acho interessante. Então tá, agora a gente vai para a terceira carreira. Eu vou subir uma correntinha para dar altura, virar de novo o meu trabalho. Então, pelas próximas 3 carreiras, a terceira, a quarta e a quinta, eu vou fazer um aumento nesse lado, no primeiro ponto, e um aumento nesse último ponto, porque eu quero dar uma subida bem... Eu quero que ele suba bem grande, assim, que ele fique bem gordinho nessa parte. Então, por isso que eu faço nas 2 pontas esses aumentos. Então, o aumento nada mais é do que pegar no primeiro ponto, nesse ponto, e fazer 2 pontos usando o mesmo ponto. Então, aqui, um ponto, e eu vou no mesmo local que eu fiz aquele ponto e faço mais um ponto. Então, aqui eu já fiz um aumento, ó. Tem as 2 correntinhas estão saindo do mesmo ponto. Daí, eu vou fazer 4 pontos baixos, normais. E aqui no último ponto, eu também vou fazer 2. Então, tá, eu tinha 6, agora eu tenho 8 pontos. Então, eu vou mais uma correntinha para dar altura e virar de novo o meu trabalho. Aqui, novamente, eu vou fazer 2 pontos no primeiro ponto e 2 pontos no último ponto. Então, de 6 virou 8, agora ficamos com 10. Um aumento no primeiro ponto da carreira e agora eu vou fazer um aumento no último ponto da carreira para crescer
mais um ponto desse lado. Ó, como vocês podem ver, o trabalho já tá fazendo esse movimento aqui. Então, mais uma correntinha para subir a altura e viro o meu trabalho. Então, nessa carreira, eu vou seguir fazendo a mesma coisa. Eu vou colocar 2 pontos no primeiro ponto. Os outros eu faço só um ponto baixo para cada ponto de base e no último eu também vou fazer 2 pontos. Então, ó, nesse último fiz um ponto, agora eu vou fazer mais um. Então, de 6 virou 8, que virou 10, e agora a gente tem 12 pontos, tá? Então, foram 2 carreiras com 6 pontos, mais 3 carreiras fazendo aumentos nos 2 lados. Agora, a gente vai fazer da carreira 6 até a carreira 12, aumento só nos 2 primeiros pontos da nossa carreira, porque daí eu quero que a curva fique menos acentuada, porque senão aqui o trabalho vai começar a abrir muito. Eu só quis dar uma abertura inicial para o trabalho fazer esse movimento rápido, mas o ideal sempre que a gente vai fazer um redondo é fazer nos 2 primeiros pontos, um de cada lado, para ele ficar com uma fórmula circular mais suave. Mas aqui eu quis fazer esse detalhe que eu achei que era interessante. Então, subi minha correntinha. Então, aqui a carreira de número 6, eu vou pegar o primeiro ponto, vou fazer um aumento, 2 pontos no mesmo ponto de base. E agora, até o final, eu vou fazer pontos baixos normais. Então, tá. 13 pontos, porque agora eu vou aumentando um ponto por carreira. Então, subo, mais uma argolinha, viro o meu trabalho. Então, 7ª carreira, faço 2 pontos no primeiro ponto. E o resto, pontos baixos até o final. Certo? Então, a 7ª carreira, tô com 14 pontos, e aqui a gente vai fazendo até a carreira de número 13. Subo uma correntinha, viro o meu trabalho, faço um aumento no primeiro ponto, então são 2 pontos no mesmo ponto, e pontos baixos até o outro lado. Ok, carreira 11 pronta, com 18 pontos. Agora vai ser minha última carreira com aumentos, que vai ser a carreira de número 12, e a gente vai fechar com 19 pontos. Então, eu vou fazer um aumento aqui, igual a gente tem feito, 2 pontos de base no primeiro ponto da carreira, e a gente vai até o fim dela em pontos baixos. Então tá, 12 carreiras, a gente tá com 19 pontos. Eu já tive agonia de número ímpar, então uma antiga eu faria mais uma carreira para fechar 20, mas já não tenho mais essas neuras. Para mim tá bom assim, eu vou subir uma corrente e vou virar meu trabalho e eu vou fazer essa carreira só com pontos baixos, sem nem aumento nem diminuição. Eu gosto de dar sempre essa carreira, quando eu termino de aumentar, de dar uma carreira com os pontos que eu tenho, porque me parece que o trabalho fica mais harmônico.
Então, eu tenho isso. Então, aqui é sem mistério, um ponto baixo para cada ponto de base. Então tá, aqui já aumentamos tudo que a gente queria aumentar. Então a gente vai começar a fazer as diminuições. As diminuições eu gosto de fazer daí uma diminuição por carreira. Então a gente faz igual aqui, sobe essa corrente. E a gente vai fazer sempre a diminuição no início. A gente vai fazendo isso até terminar e ficar só um ponto. Então, não tem mistério aqui também. A gente vai colocar a nossa agulha na base do ponto, puxa o fio, vai no fio seguinte também, coloca a agulha, puxa o fio e a gente vai ficar com as 3 alças dentro da agulha e tira todas de uma vez só. Então, aqueles 2 pontos viraram um ponto só. E o resto da carreira a gente segue normal. Então, gente, a gente vai fazer isso até o fim. Vocês lembram que eu comecei com 2 aumentos, um em cada ponto, porque eu queria que fosse um aumento rápido, para ela ficar mais, tipo, mais gordinha no começo e depois ir afinando um pouco mais devagar para fazer exatamente essa ponta mais comprida. Então, vocês veem que ele sobe muito mais rápido do que ele diminui. Então, agora a gente vai fazendo isso, não tem mistério. A gente vai subir aqui uma correntinha para dar minha altura. Daí, sempre que vai começar a carreira, insere o ponto, puxa, insere no ponto e puxa. Nos 2 primeiros pontos, a gente simplesmente só puxa o fio e depois tira todos de uma só vez. E isso daí, em cada carreira, a gente vai diminuir um ponto. Aqui então, gente, como é que tá ficando? Então, fazendo cada carreira, faço uma diminuição no início, o resto ponto baixo, subo uma correntinha, viro uma diminuição, o resto ponto baixo, como eu tava fazendo com vocês. Só para mostrar aqui que já estamos quase lá na ponta, mas olha como é que fica, ele sobe bastante, daí ele dá mais essa arredondada e agora vai fazer a diminuição da ponta. Então, se quiserem também começar com mais correntes e fazer maior, podem fazer até um jogo americano, alguma coisa para mesa. Esse é uma receita para esse formato de folha e depois vocês podem sempre adaptar essa receita para fazer outros objetos que vocês queiram, né? Eu que quis fazer ela pequenininha. Então, aqui sobe uma correntinha, vira o trabalho, faz, pegando os 2 primeiros pontos, puxa e faz a diminuição. E segue fazendo os pontos baixos. E no final começa a ficar as carreiras bem rapidinhas, com menos pontos. Mas é basicamente isso. Quando fica 2 pontos, a gente só faz a última diminuição e arremata.
Então aqui, subi minha correntinha e eu tenho mais 3 pontos. Então, eu vou puxar um ponto, puxa 2, tira todos e faz esse ponto sozinho. Daí, sobe a correntinha, eu tenho 2 pontos, eu simplesmente vou puxar um, puxa outro e puxo todos aqui. E ó, olha que lindinho que fica. Então, eu vou cortar o meu fio. Aqui tá com essa alcinha, tá? Eu não puxo ainda todo, porque eu vou passar o fio no meio e fazer um nozinho. E agora eu vou pegar a minha agulha de arremate, que deve estar por aqui. Aqui tá ela. E eu vou só passar esse fio por dentro do meu trabalho. Aqui onde faz os pontos, né, no crochê, eles fazem essas voltinhas, a gente vai passando ele. Quanto mais a gente passar, melhor, porque ele fica mais firme. Então, a gente vai passando aqui por dentro do desenho do ponto, para deixar ele bem firme. Então, aqui, ó. Aqui a gente consegue ver melhor. Opa! Escapou. Aqui a gente puxa. E depois só corta o fio bem rente ali. E faz a mesma coisa desse lado. Faz o nosso corte. E é isso, gente. Essa é a receitinha. Tá pronto esse descanso de xícaras que vocês me pediram.